Olá pessoal, vamos para a aula 418, revisando o conteúdo, são os testes de vestibular da ficha número 3, que fala sobre resistência elétrica, fala sobre a lei de Ohm e também a relação da resistência de um condutor. Questão número 13, o FJF, Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Um estudante de física observou o ferro de passar roupa que ele havia comprado num camelô. Tinha somente a tensão nominal 220 volts impressa em seu cabo. Para saber se o ferro de passar roupa atendia às suas necessidades, o estudante precisava conhecer o valor da sua potência elétrica nominal. De posse de uma fonte de tensão e um medidor de potência disponível no laboratório de física de sua universidade, o estudante mediu as potências elétricas produzidas quando diferentes tensões são aplicadas no ferro de passar roupa. O resultado da experiência do estudante é mostrado no gráfico a seguir por meio de uma curva que melhor se ajusta aos dados experimentais. A partir do gráfico, determine a potência elétrica nominal do ferro de passar roupa quando ligado à tensão nominal. Então, nós temos que pegar o 220 volts, que foi a tensão nominal. Se nós olharmos lá graficamente, não precisa fazer nenhuma operação, porque o gráfico é de potência por tensão. Então, basta olhar no gráfico, potência por tensão, basta olhar o valor exatamente em 220, porque é a tensão nominal, e olhar lá 1.100 watts. Tá? É só fazer uma leitura, então, que nós temos ali, não precisa fazer absolutamente nada. Calcule a corrente elétrica no ferro de passar roupa para os valores nominais da potência elétrica e tensão. Então tá, agora o item, então esse aqui o item A é só olhar, o item B, aí ele vai ter que fazer o cálculo, potência I vezes U. Como nós sabemos que a potência, nós vimos no gráfico, é 1.100, qual é a corrente aqui para 220 volts? Então, 1.100 dividido por 220 é igual ao I, corta esse zero com esse zero, e nota que se fosse 11 por 22 é 0,5, então isso aqui é 5 amperes. Está aí a potência, a corrente para a potência de 1.100. Agora, calcule a resistência elétrica do ferro de passar roupa quando ligado a essa tensão nominal. Bom, nós sabemos agora a DDP-U igual a R vezes I. A DDP é de 220 volts, a resistência será de quanto se a corrente é de 5? Então faz 220 dividido por 5, temos aqui o quê? Novamente, divide por 10, multiplica por 2, 44 ohms é a resistência desse resistor. Está aí a questão, número 13, não número 1, número 13. Questão número 14. Um secador de cabelo é constituído basicamente por um resistor e um soprador, motor elétrico. O resistor tem resistência elétrica de 10 ohms e o aparelho opera com uma tensão de 110 volts. E o soprador tem um consumo de energia desprezível. Supondo-se que o secador seja ligado 15 minutos diariamente, que o valor da tarifa de energia elétrica seja R$ 0,40 por quilowatt-hora, o valor total do consumo mensal em reais será de quanto? Questão número 14, então, me dá a resistência DDP. Bom, eu preciso saber, na questão de número 14, a potência. Por quê? Porque ele quer o consumo mensal. Então, eu preciso saber a potência e o intervalo de tempo. Ele diz que foi 15 minutos diariamente. Vamos começar pelo tempo. Então, 15 minutos diariamente. 15 minutos, se tu dividir por 60, tu vai ter 1/4 de hora. Por que eu fiz isso? Porque eu sei o valor do quilowatt-hora. Tá? Bom, só que isso aqui é o tempo
tempo de um dia, não o tempo total. Se eu quiser para um mês, então o tempo para um mês, o tempo total, portanto, eu tenho que multiplicar 30 vezes 1/4, que dá 7,5 horas, isso aqui ao mês. Então o tempo eu já sei. Agora eu tenho que descobrir a potência. Eu sei a DDP e eu sei a resistência. Então a potência é I vezes U. Bom, o U eu tenho 110 volts, mas o I eu não tenho. Então primeiro eu vou fazer U igual a R vezes I. Aí nós vamos descobrir o I. Então 110 volts. Resistência, ele me deu 10 ohms, então tá ali. Corrente será de 11 amperes. Agora eu venho aqui, 11 vezes a DDP, que é 110 volts. 11 vezes 11 é 121. Então a potência dará 121 com 0, 1.210 watts. Eu sei o valor do quilowatt-hora. Então, eu vou calcular a energia aqui, ó, a potência, antes, 1,21 kW. Vou dividir por 1.000, 1.210 por 1.000 é 1,21. Então, 1,21 kW vezes o tempo, 7,5 horas. Então, agora, eu vou ter que fazer essa conta aqui, ó. 7,5, vou fazer 75, vezes 121, depois, ó, 1, 2, 3 casas da vírgula eu vou ter que tirar, tá? Então, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 1, 5, 6, 7 vezes 1, 7, 14, 7, 8. Então, 5, 7, 10, 9.075. Como eu tenho que tirar 1, 2, 3 unidades, 9,75 kW. Então, 9,075 kWh. Tá? Ele pediu aproximadamente, então 9. Deu, arredonda para 9. Eu sei que 1 kWh custa R$ 0,40, 40 centavos. Então, 9 kWh, já arredondei, X. Então, X dará 9 vezes 0,4, 9 vezes 4, 36. Então, isso aqui vai dar 3,60, R$3,60 o custo ao mês. Então, C de Canadá para a questão de número 14. Questão número 15. Um condutor é caracterizado por permitir a passagem da corrente elétrica ao ser submetido por uma diferença de potencial. Se a corrente elétrica que percorre o condutor for diretamente proporcional à tensão, esse condutor é ômico. Assinale a alternativa que representa corretamente as correntes elétricas que atravessam um condutor ômico quando submetido às tensões não simultâneas de 10, 20, 30, 40 e 50. Então, olha o que ele falou na UEL. Ele falou que um condutor é ômico, questão número 15, que o condutor é ômico quando o U é diretamente proporcional a I, daí o R é constante, beleza? Então, ele falou o seguinte, tu coloca as tensões, primeiro, de 10 volts, tudo em volts, 10, 20, 30, 40 e 50 volts, tá? Aí ele quer saber qual dos resistores que obedece essa lei. Então, tu vê que a maioria começa com 0,5. Só tem um ali que começa com 1,5. De 10 para 20 dobrou. Então tem que dobrar. Dobrou. Então 0,5 multiplica por 2, 1,0 amperes. Tá? Aí depois multiplica por 3. Então tem que ter 1,5 amperes. Vou botar um ponto e vírgula. 1,5 amperes. Aí, ó. Aí já fechou, já matou a questão, né?
De 10 para 20 multiplica por 4, então multiplica por 4. 0,5 vezes 4, 2,0. E de 10 para 50 multiplica por 5, tem que dar 2,5 amperes. Então o único que obedece essa proporção direta é a alternativa E de Equador. Bem fácil aí a questão de número 15. Questão 16, FUVEST. O filamento de uma lâmpada incandescente é submetido a uma tensão U, percorrido por uma corrente elétrica I. O gráfico mostra a relação entre I e U. Assinale as afirmações que se referem à lâmpada. Bom, então nós temos na questão de número 16, nós temos o seguinte, nós temos um gráfico de corrente elétrica por tensão. Então nós temos corrente elétrica por tensão e nós temos um gráfico que é desse tipo aqui. A primeira pergunta, a resistência do filamento é a mesma para qualquer valor de tensão aplicada? Não, pessoal. Se fosse a mesma, teria que ser uma reta para o resistor ser linear. Então já está errada a primeira. A resistência do filamento diminui com o aumento da corrente? Vamos lembrar que a inclinação medir sobre a resistência. Só que a inclinação é em relação à tensão. Tu vê que está ficando cada vez, menos inclinado em relação à corrente. Mas se tu espelhasse aqui, esse gráfico ia ficar cada vez mais inclinado. Então, na verdade, aqui eu tenho uma resistência crescente. Nota que para valer aquela história da inclinação, tu tem que pensar o seguinte, a inclinação em relação à tensão. Então aqui a resistência é crescente, ele diz que a resistência do filamento diminui com o aumento da corrente, tá? Então tá errado também. A potência dissipada no filamento aumenta com o aumento da tensão. Tu pode inclusive pegar aqui alguns valores para testar isso, olha aqui, ó. Se tu pegar 2 aqui, 2 vai dar mais ou menos aqui no 1,5 de corrente, porque aqui está em ampere e aqui está em volt. Então aqui dá mais ou menos 0,15. Então calcula a potência, vai dar 0,3 watts. Agora aqui assim eu tenho 10 volts e eu terei lá, mais ou menos 0,30 e pouco, 0,30. Quase 0,35, 0,33. Então, nota que aqui já tem 3,3 watts. Então, se aqui deu 0,13, lá deu 13, então a potência está aumentando? Com certeza. Resposta de 16, apenas a 13 está correta, C de Canadá. Questão número 17. Certo resistor, quando submetido a uma DDP de 24 volts, dissipa uma potência de 20 watts. A potência que esse resistor dissipará quando for submetido a 12 watts será de quanto? Então nós temos aqui na questão 17 uma proporcionalidade. Olha só, nós temos que P é igual a I vezes U, ok? E esse resistor, ele está submetido a 24 volts. O detalhe é que quando ele for submetido a 24 volts, a potência que ele libera é de 20 watts. Quanto ele liberará se eu botar 12 volts? Ou seja, se eu botar a metade da tensão. Muitas pessoas pensam assim, se eu botar a metade da tensão, tem a metade da potência. Mas eu te pergunto, a corrente se mantém constante? Aí é que tá. A resposta é não. A corrente também muda, se tu diminuir a tensão, diminui a corrente, não esqueçam disso. Uma maneira de tu ver é o seguinte, U igual a R vezes I. A gente está imaginando ali, que um resistor ele terá a resistência dele constante. Então, quando eu dividir por 2 a tensão, também divide por 2 a corrente. Então, divide por 2 e divide por 2, isso aqui vai acabar dividindo por 4. Uma maneira interessante é nós substituirmos aqui, ao invés de I, eu ponho U por R. E nessa expressão, eu vou ter que potência igual, ao invés de I, U por R, vezes U, aí eu vou ter uma expressão bem interessante para analisar
essa questão, que é P igual a U ao quadrado por R. Por que eu usei essa expressão? Porque agora eu tenho, como R é constante, P dependente apenas do U. Porque se eu usar essa, eu tenho P dependente de duas variáveis. Então agora eu tenho uma proporção direta quadrática. Se o U divide por 2, o P, ó, aqui dividiu por 2, aqui vai ter que dividir por 4. E dividir por 4 é 20 dividido por 4, 5 watts. Tá aí. Então por isso que a resposta dá 17, E de Equador para número 17. Questão 18. Um técnico eletricista, para obter as características de um determinado resistor, submete o mesmo a vários valores de diferença de potencial, obtendo as intensidades de corrente elétrica correspondentes. Com valores obtidos, o técnico constrói o gráfico V versus I mostrado a seguir, concluindo que o gráfico caracteriza a maioria dos resistores reais. Analise o gráfico e assinale as proposições corretas. Primeira, a resistência elétrica desse resistor tende a aumentar com o aquecimento devido ao aumento da corrente. Então vamos dar uma analisada na questão de número 18. O gráfico é de tensão em volts por corrente elétrica em ampere. Não, desculpa, miliampere. Cuidado ali. Aqui volt, aqui miliampere. Se o gráfico, o gráfico é uma reta e depois de ser uma reta, ela é uma curva crescente, tá? Então a resistência elétrica tende a aumentar com o aquecimento devido ao aumento da corrente. Pessoal, daqui até aqui, tu vê que a resistência elétrica é constante, porque é uma reta, só que depois ela fica uma curva crescente. Quando aumenta a inclinação, aumentará também a resistência. Então, aqui, nessa faixa, a resistência é constante, porque é uma reta, inclinação constante. Aqui a inclinação aumenta, então a resistência tende a aumentar, verdadeiro a 0,1. 0,2. No trecho de 0 a 600 mA, o resistor é considerado ômico, pois o valor da sua resistência é constante. Bom, já tínhamos discutido, e é justamente na faixa até 600 mA. Então, se é uma reta, inclinação constante, resistência constante. Lembrando que a inclinação, quando o gráfico dará resistência no gráfico V versus I. Beleza? Então está aí correto o item 02. 04. No trecho de 600 a 800, a relação R por I não pode ser aplicada, pois o resistor não é mais ômico. Pessoal, a relação de 600 a 800 mA, eu não posso usar mais a relação R é igual a V por I? Não posso? Posso sim. Essa relação aqui, ela é válida sempre para ômicos e não ômicos. Então está errado esse item, ela é sempre válida. Quando for ômico, a resistência é constante. Quando for não ômico, a resistência é variável, mas a relação sempre é válida. 08. Quando passa pelo resistor uma corrente de 800 mA, a resistência elétrica do mesmo é de 5 ohms. Então, quando passa 800, aí tu vai lá no gráfico e 800 dá exatamente 5 volts. Bom, então vamos lá calcular a 0,8. Se eu sei ele quer saber a resistência. Então a resistência, como eu já sei que eu posso usar, eu vou fazer V por I. Então, V, 5 volts dividido, 800 miliamperes. 800 mili é 10 na menos 3, pessoal. Então aqui é 5 por 0,8, que é 50 dividido por 8, né? Multiplicando por 10 em cima e embaixo. Certamente isso aqui não vai dar 5, se fosse 50 por 10, sim. Então isso aqui será diferente de 5 ohms. Conclusão, 0,8 também está errado. 16.
Se o técnico desejar construir um resistor de resistência igual a 5 ohms, utilizando um fio de níquel cromo, resistividade 15 vezes 10 na menos 6 ohm vezes metro, com área de seção 1,5 milímetros quadrado, o comprimento do fio deverá de ser de 5 metros. Então vamos lá calculando o item 16 da questão número 18. Então, ele quer construir um fio de 5 ohms, que me deu a resistividade, o comprimento e a área. A única coisa, ó, resistividade 1,5 vezes 10 na menos 6 ohm vezes metro. Tá correta a unidade. Comprimento 5 metros. Tá correta a unidade. Agora, 1,5 milímetros quadrados, 1,5 milímetros quadrados de área não está no sistema internacional. Pessoal, mili é 10 na menos 3. Mas como tem um quadrado aqui, ó, cuida dessa transformação. É 1,5 mili, olha lá, ó, milímetro ao quadrado. Conclusão, isso aqui é 1,5 vezes 10 na menos 6 metros quadrados. Como a resistência é ρ vezes L sobre A, ρ é 1,5 vezes 10 na menos 6 vezes L, 5 metros, tudo sistema internacional agora. E 1,5 vezes 10 na menos 6 metros quadrados. Corta 1,5 vezes 10 na menos 6 com 1,5 vezes 10 na menos 6, sobrará a resistência de 5 ohms. Item 16 está correto. 32, o item. Quando a intensidade de corrente aumenta de 200 para 400, a potência dissipada por efeito Joule do resistor duplica. Tu pode fazer a conta, né? Porque ele está dizendo de 200 para 400. Então tu tens aqui os valores de 200 e tu tens aqui o valor de 400. Olha lá, para 200 eu tenho 1 volt. E para 400 miliamperes eu tenho 2 volts. Tá? Então tu pode fazer as duas contas, porque tu tem que a potência, item 32, potência é I vezes U. Então para 200, para 200 miliamperes, 1 volt. Então 200 miliamperes é 0,2 amperes vezes 1 volt. Eu tenho o quê? 0,2 watts. Isso aqui é a potência 1. Agora, dobra a corrente. Olha o que acontece quando dobra a corrente. Então eu vou ter 0,4 amperes, só que eu vou ter 2 volts. Então eu vou ter 0,8 watts. Dobrando a corrente, eu dobro também a potência? Não, eu quadruplico. Tá, pessoal? Então, o que nós estamos vendo? Quando o resistor tem resistência constante, nós vamos ver, até vou discutir mais essas outras expressões na próxima aula, que a potência é proporcional ou ao quadrado da corrente. Nós não vimos isso, essa aqui nós vimos até numa outra questão aí, mas nós vamos ver aqui, ó, quando a resistência é constante, ao dobrar a corrente, quadruplica a potência. Ao dobrar a tensão, quadruplica a potência. Então eu posso olhar, dobra a corrente ou dobra a tensão, e a potência irá quadruplicar. Ou tu faz a conta aqui, que tu já verifica que 0,8 em relação a 0,2 é 4 vezes maior. Errado o item 32. Então, certos 0,1, 0,2 e 16, 19 é o somatório. Questão número 19, o ERG. Em residências conectadas à rede elétrica de 120 volts, uma lâmpada comumente utilizada é o de filamento incandescente 60 watts. A resistência do filamento em ohms em uma lâmpada desse tipo, quando acesa, é da ordem de quanto? Então, na questão de número, aqui, esse aqui é o item 16, então estou na 18, 19 agora. Então, ele me dá o que? A tensão e a potência. Então, a tensão, 120 volts, a potência, 60 watts. Ele quer saber a resistência dessa lâmpada. Basta fazer I vezes U, π. Então, 60 I vezes 120. 60 sobre 120, acha a corrente 0,5 amperes.
Bom, quem tem a tensão e a corrente que circula na lâmpada, descobre o R. R é U por I. 120 volts por 0,5 amperes, resistência 240 ohms. Então, bem tranquilo. Sei que também alguns fizeram, já pode fazer direto o ao quadrado por R. Aula que vem discutiremos mais, então, essa maneira de calcular a potência D de Dinamarca para a questão de número 19. Questão número 20. Um fio de cobre tem raio Rzinho e uma resistência Rzão e um comprimento Lzão. Certo? Se o raio do fio for duplicado, e o comprimento reduzido à metade, o novo valor da resistência elétrica será de quanto? Muito interessante essa questão, tá? Questão número 20. Então eu tenho um fio de cobre de raio Rzinho. O que o raio do fio vai influenciar? Ora, porque a resistência elétrica de um fio é ρL sobre A. Esse A é a área da seção transversal do fio. Então, aqui é o Rzinho, que é o raio. Se o fio é cilíndrico e essa área, então, como é que eu calculo? πr ao quadrado, porque a seção é uma circunferência, é um disco, né? Então, πr ao quadrado. Então, o que acontece? Ele vai mexer, ele diz que antes o raio era R e o comprimento era L e o fio de cobre tinha uma resistência Rzão. Ele diz, se o raio for duplicado, pessoal, se eu tiver um raio que é duas vezes maior, ó a proporção direta quadrática, dobrar o raio do fio significa quadruplicar a área. E quadruplicar a área significa, ó a proporção inversa, significa dividir por 4 a resistência. Ah, então a resposta é R sobre 4? Calma. Simultaneamente, o comprimento do fio, que era L, foi reduzido à metade, L sobre 2. E o comprimento do fio também influencia, eu tive duas mudanças simultâneas. Então, por causa do aumento do raio, quadruplicou a área, dividiu por 4 a resistência. Se o fio divide por 2 seu comprimento, também eu tenho uma divisão por 2 por causa dessa diminuição no comprimento. Se eu dividir por 4 e dividir por 2, eu acabo dividindo por 8. 2 vezes 4, 8. R sobre 8. Está aí, então, D de Dinamarca para a questão de número 20. A aula de correção de exercício revisando o conteúdo sobre resistores está encerrada. Aquele